Bem-vindos ao canal Pensando como Gênio, do Projeto Omega Aleph. Apresentação do professor Eugênio Nerd. E também temos a assessoria do Eugeninho Nerd. Aqui neste canal você encontrará problemas de matemática, física e química. Seja bem-vindo à Nerdlândia, a Terra, o mundo e o espaço dos nerds. Temos aqui a família Nerd e aqui no centro, Eugeninho Nerd. Cada membro da família sente o prazer singular de ser um nerd. Que você possa sentir também este prazer. Aqui, o sério fica divertido, porque é assim que os gênios vivem num pequeno parque de diversões intelectuais. Bem, meus amigos, nós estamos aqui diante de um problema que caiu na Olimpíada Internacional de Física de 1967. Obviamente, não é um problema simples, não é um problema fácil. Os problemas das Olimpíadas Internacionais de Física são os mais difíceis das competições de ensino médio. E este problema, especificamente, foi escolhido como uma aplicação que faremos do paradoxo de Galileu. Aplicaremos o paradoxo de Galileu a uma situação física, de modo que façamos uma interface entre a física e a matemática. Solução 1. Como se trata de uma rede infinita, essa só poderia ser montada num laboratório de Hilbert. O que eu chamo de laboratório de Hilbert? É um laboratório do tipo o seu hotel com quartos infinitos, que possuiria uma bancada infinita onde montaríamos esta rede. Porém, pelo paradoxo de Galileu, podemos remover o seu primeiro segmento e obter uma nova rede com a mesma resistência equivalente entre os pontos A e B. A figura seguinte ilustrará o procedimento. O processo, então, é o seguinte. Nós temos a rede infinita, a primeira rede infinita, cuja resistência entre os pontos A e B é igual a RAB. Daí, então, nós podemos enumerar os resistores desta rede infinita, chamando o primeiro de R1, o segundo de R2, depois R3, R4, R5, R6, R7, R8, etc., etc., RK, todos eles com resistência R. Nós não precisamos ir ao infinito para poder continuar fazendo a representação desta rede infinita, ok? Esses pontinhos ali, tá? Pontinho, subentende que isso vai e prossegue ad infinitum, até o infinito. Na sequência, então, o que acontece? Extraímos, conforme nós vimos na proposta anterior, este primeiro segmento. Tiramos os dois primeiros resistores e aí então construímos uma segunda rede infinita cujos resistores são R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, etc., etc., R de K, tá? K mais 2, R de K mais 2, de tal modo que isso procede também ad infinitum, até o infinito. Em seguida, nós podemos colocar os elementos do conjunto H1 em correspondência bionívoca com os elementos do conjunto H2. Tá? Por quê? O paradoxo de Galileu nos diz: qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um subconjunto próprio desse mesmo. H2 é um subconjunto próprio de H1. Nós percebemos isto, conforme nós fizemos na demonstração do paradoxo de Galileu, simplesmente pela supressão de R1 e R2.
E aí então podemos colocar os elementos em correspondência biunívoca. Assim, R1 correspondente a R3, R2 R4, R3 R5, R4 R6, R5 R7, R6 R8, R7 R9, R8 R10 e lá na frente RK mais 2. E isso vai até o infinito. Sintetizando, então, nós teremos o quê? Há um mapeamento 1 para 1 entre os elementos do conjunto H1 e o conjunto H2, de tal modo que esse mapeamento nos permite ver a correspondência biunívoca entre todos os elementos de H1 e de H2. R1, R3, R2, R4, etc, etc, RK mais 2, para todo K pertencente ao conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, etc, 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 nós teremos R de K mais 2, que estará fazendo a correspondência biunívoca com o elemento do conjunto H1. R de K mais 2 pertencente a H2. Na sequência, então, nós começamos a fazer o quê? Nós suprimimos esta primeira parte e aí obtemos o quê? Uma nova rede infinita cuja resistência equivalente é igual a RAB. Sendo assim, nós podemos fazer o quê? Pegar essa rede H2, que é a nossa H2, e fazer o quê? Sabemos que ela é equivalente, a resistência equivalente é RAB. Assim, então, pelo paradoxo de Galileu, qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um conjunto próprio de si mesmo. Então, o que isso nos permite fazer? Nos permite agora construir um sistema finito, uma rede finita, porque nós podemos agora, a partir do paradoxo de Galileu, sair do laboratório de Hilbert, no infinito, tá? O laboratório infinito, e ir para um laboratório comum e construir uma nova rede que é equivalente à rede inicial. Saímos da rede infinita para a rede finita, que assume esta forma. Tá? Com base nisso, nós então podemos fazer o quê? Agora, tendo este procedimento de extração dos dois primeiros resistores e montarmos esta rede finita pelo paradoxo de Galileu, nós então, nesse caso específico, a resistência equivalente entre os pontos A e B, RAB, pode ser calculada somando a resistência em série com o inverso das somas dos inversos das resistências em paralelo. Ou seja, aplicando as leis que nós conhecemos da eletricidade, R de AB vai ser igual a R mais o inverso de 1 sobre R mais 1 sobre R de AB. Tá? Isso, então, vai nos levar ao próximo passo. O próximo passo vai ser o seguinte: nós vamos repetir a expressão, e essa expressão, sendo desenvolvida, faz-nos chegar à seguinte equação do segundo grau em RAB. RAB vai ser igual, tá? A R mais o inverso dos inversos das resistências em paralelo, e isso vai nos levar à equação do segundo grau RAB ao quadrado menos R vezes RAB menos R ao quadrado igual a zero. Resolvendo esta equação do segundo grau, nós obtemos que RAB é igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 R. Tá? Nós obtemos duas raízes. Por último, sabendo que a resistência não pode ser negativa, tá? A raiz negativa deve ser desprezada porque a resistência, por definição, deve ser positiva. Portanto, nós então obtemos a resposta ao problema. R de A de B, tá? De AB, é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, R. Assim, fechamos um lindo problema que, ao meu ver,
foi um dos mais belos problemas que eu já vi de física em toda a minha vida. E o mais interessante é que este número 1 mais raiz de 5 sobre 2 é o chamado número de ouro. Tá? Estude sobre o número de ouro que você vai ver como ele tem várias aplicações na matemática. Ok? Esse problema, então, envolvendo esta linda interface entre a física e a matemática, nos deu assim um senso muito, mas muito extraordinário de nerdicidade. Ficamos realmente nerdizados. Estamos muito, mas muito maravilhados. Pelo menos estamos extasiados e então despede-se o professor Eugênio Nerd, convidando você para o nosso próximo problema, que será a segunda solução deste problema da Olimpíada Internacional de Física de 1967. Veja que mágica o paradoxo de Galileu fez. Um abraço e até o próximo vídeo.